Bom, gente, o antecessor de Salmanasar, ele tinha feito expedições ao norte da Babilônia, mas ele não teve coragem de invadir a cidade da Babilônia, né? Então ficou para depois. E aí Salmanasar III também não invadiu e tudo mais, mas ele alargou as fronteiras ali. Nós temos um nome importante do Império Assírio também, que é Hadad-Nirari III. Quando Hadad-Nirari está reinando, a Síria começa a ficar em decadência, ele se aproveita disso e alarga um pouco mais os territórios aí. A gente tem muita guerra entre a Síria e a Assíria sempre, né? Tem hora que a Síria está por baixo, ou Síria está por cima, mas quanto mais essas décadas estão passando aqui, mais a Síria vai perdendo a força e a Assíria vai tomando tudo que era deles antes. E aí, outro nome muito importante que nós temos é Tiglat-Pileser III. Esse daqui foi um super rei, né, para o Império Assírio, porque ele foi lá na Babilônia, invadiu a cidade da Babilônia, teve a queda da Babilônia e ele entrou lá como rei. E ele, na verdade, o nome babilônico dele é Pul. Então ele foi um rei reconhecido ali, né, e ele vai... A partir de então a gente tem um império com mais glória assim depois dele, né? E esse Tiglat-Pileser foi ele que fez aquele famoso método assírio, ele que fez com que esse método fosse mais assim, não sei se a palavra é funcional, mas ele que praticou mais esse método, né? Que a Síria dominava por devastação. Né? Se eles dominavam aqui um determinado território, eles pegam as gentes desse território, colocam para outro território que eles dominavam, distante, pegam gentes daquele território distante, põem aqui nesse território agora, mistura todo mundo aqui, mistura todo mundo lá, e porque eles acreditam que um povo sem identidade é um povo que não vai se rebelar, e eles estavam certos, porque... tanto eles ficam confusos ali, que eles têm propósitos diferentes, linguagens diferentes, as etnias se misturam ali, vai ficando um povo meio que homogêneo para os propósitos do império, mas assim, como povo eles perderam assim a identidade deles. E além disso, funciona como um nivelamento linguístico, porque eles têm que adotar uma linguagem comum para conseguir se comunicar. E que eles adotam o aramaico. É nessa época que o aramaico ele cresce mais, ele vai se tornando cada vez mais comum naquela região ali, né? A gente teve um nivelamento linguístico muito grande aí com a expansão do aramaico através do Tiglat-Pileser. Salmanasar V, filho do Tiglat, ele deu procedimento a tudo que o pai dele fez. Oséias, o rei de Israel, ele deixou de pagar impostos para Salmanasar. E aí o que Salmanasar fez? Foi lá e cercou Samaria. A gente tem um cerco de Samaria. Esse cerco durou alguns meses ou anos, eu não me recordo bem. O que acontece é que durante esse cerco, o general de Salmanasar, chamado Sargão II, ele usurpa o reino. E ele toma o reino de Salmanasar, né, mata ele, e ele se torna o rei da Síria, o rei geral, né? E aí, quando Sargão ele é rei, aí nós temos a queda de Samaria, em 722 a.C., né? E aí a gente destruiu totalmente ali o reino norte, eles vão ficar para a história. A gente tem Senaqueribe, que é um nome importante, é um nome que aparece no livro, ele vem depois de Sargão, e esse Senaqueribe, ele passa muito tempo abafando as revoltas, quando o pai dele morre. Então ele quer muito mostrar a autoridade dele e mostrar que ele não está ali para brincar. Então ele vai fazer muitas campanhas sanguinárias, ele vai ser violentíssimo e vai quebrar alianças. E ele tinha pedido impostos para o reino norte, no caso Ezequias estava reinando. Desculpa, reino sul, Ezequias estava reinando em Jerusalém. E aí mesmo que eles deram o imposto para a Síria, ele foi lá e exigiu a rendição, então foi uma quebra de acordo na cara dura.
Diante disso, Ezequias vai clamar a Deus, né? Ele vai lá amedrontar ele vai mandar os mensageiros para amedrontar o povo. Ó, quem é você? Quem é o Deus aí que está com vocês? E os outros deuses das outras nações, eles protegeram? Não, eu que tô devastando tudo. Então não se ilude, o Deus de Israel não vai proteger você. E de fato, ele já tinha arrasado, porque para chegar em Jerusalém, ele teve que arrasar todas as cidades fortificadas ao longo do caminho. E ele arrasou 40 e poucas cidades judaicas da grande Judéia ali. Ele arrasou essas cidades até chegar ali em Jerusalém. Mas aí Deus vai dar o livramento, ele vai voltar para a casa dele e vai ser assassinado pelos seus 2 filhos enquanto adora no seu templo. E os 2 filhos deles vão fugir para uma terra distante e outro filho dele vai reinar no lugar. Nós temos o Império Babilônico também, que foi o império que se levantou depois do Império Assírio. Então a ordem é essa. A ameaça à Síria, a Síria não foi um império mundial, mas foi uma ameaça durante muito tempo. Depois nós temos o Império Assírio. E depois do Império Assírio se levanta o Império Babilônico, né? O Império Babilônico, na verdade, o povo babilônico é antiguíssimo, né? A maioria acredita que nós estamos falando de remontar a história até a Torre de Babel, que seria as primeiras origens desse povo. Mas o período que nos interessa é o período que a gente chama de Neobabilônico, que vai de 625 a 539 a.C., onde os principais nomes desse período são Nebopolassar e o seu famosíssimo filho Nabucodonosor. Tá? Nebopolassar, ele que vai se levantar contra o domínio assírio e ele vai e derrota o exército assírio que está instalado na Babilônia. Quando ele derrota, ele vai ser o grande herói do povo, né? Ele vai ser o grande rei agora na Babilônia. E ele vai avançar cada vez mais contra as tropas assírias. Até que em 612, que é o grande acontecimento do reinado dele, ele provoca a queda de Nínive, que é a supercapital da Assíria. Então eles derrotam totalmente ali, aquela cidade cai, eles queimam, acabam com tudo ali. E aí daí já para frente ele vai avançando, né? Ele quer derrotar muito a influência egípcia. O Egito está sempre fazendo aliança com os povos ali em redor para resistir ao Império Babilônico, assim como fizeram com os impérios anteriores, né? Quando o Nabopolassar está bem velhinho, em 605 ele entrega o reino dele para Nabucodonosor. E Nabucodonosor ele vai nessas empreitadas aí, né? Ele vai dominando todo aquele território ali. Dentro disso ele domina então o território da Judéia, de Jerusalém. Então em 601 ele coloca um rei vassalo ali, sob a ordem, que responde a ele, né? Mas aí também a gente tem a morte de Nabopolassar durante essas campanhas, ele vai voltar lá, vai cuidar do reino, depois retorna. Bom, a partir daí a gente tem várias sucessões de traições. Sempre o rei que ele coloca, que Nabucodonosor coloca em Jerusalém, ele vai fazer aliança com o Egito em algum momento e vai se rebelar. Então Jeoaquim se rebelou, aí ele tirou Jeoaquim e colocou outro no lugar. Aí esse outro que ele colocou no lugar também se rebelou. Aí ele coloca o rei Zedequias no lugar. E o rei Zedequias ele também se rebela. E essa rebelião foi a gota d'água. Em 588, Nabucodonosor cerca a cidade. E o cerco dura 2 anos. Em 586 ele consegue adentrar na cidade. Nós temos a queda de Jerusalém. E ele faz a última deportação para o território babilônico ali, deixando só um restinho do povo. Ele já tinha feito 2 deportações anteriores, né? Uma ele levou só os nobres, a primeira, que é onde Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego vão juntos ali, né? Para a Babilônia. Depois ele faz uma outra deportação. E essa última deportação é por causa da queda que ele leva todo o restante do povo, deixando só um pouquinho ali para trás. Então esses são os impérios citados no livro, e é claro que a gente vai citar por tabela o Império Medo-Persa, porque nós temos a descrição no livro da queda da Babilônia. Deus falando que você vai cair Babilônia, e o profeta cita Ciro diretamente, né? E lá em 539 a.C., Ciro vai se levantar contra a Babilônia, vai derrotar
o rei que está ali na Babilônia, e aí começa então o Império Medo-Persa. Então a ordem de novo, Síria, a ameaça, não é império, a Síria, o Império Mundial, depois da Síria o Império Mundial Babilônico, e depois do Império Babilônico nós temos o Império Medo-Persa. Aí, as profecias de Isaías, então, esse homem que profetizou durante 40 anos, as profecias deles estão em dois assim, grupos. Primeiro, a gente tem parte das profecias que diz respeito à época que o profeta viveu. Então, o profeta, ele profetiza e ele viu algumas coisas acontecendo, né? Quando, por exemplo, ele profetiza contra a guerra sírio-efraimita, ele presencia essas coisas acontecendo, ele presencia o levante do Império Assírio e tudo mais. Agora, outro grupo das profecias de Isaías são a respeito de tempos distantes em relação a ele. Às vezes é um tempo muito distante dele, às vezes é um tempo pouco distante, né? Mas é um tempo que está além da vida dele. Então, são principalmente os dois grupos aí de profecias que a gente tem, né? E essas profecias, elas são divididas em 4 períodos. É a tentativa de localizar essas profecias dos 66 capítulos do livro. E a gente nem sempre consegue fazer essa localização, mas em muitos trechos é possível, né? O primeiro período que ele profetizou foi de Uzias, finalzinho do reino de Uzias, até o levante de Acas ao trono. Então, essas profecias, normalmente elas têm um caráter de injustiça social, porque é um tempo que estava tendo uma prosperidade em Jerusalém, né? Então, essa prosperidade ela também trazia uma desigualdade social ali. Nós tínhamos os muito ricos, os muito pobres, e os pobres sendo pisados, né? E a soberba daqueles que tinham muito. Então, são profecias que são bem parecidas com as profecias de Amós, que inclusive era contemporâneo de Isaías. Mas Amós estava profetizando na parte norte de Israel contra as mesmas coisas, né? E Isaías está profetizando na parte sul, no reino de Jerusalém, a respeito dessas coisas. O segundo período a gente tem no reinado de Acas, né? Esse segundo período que ele está profetizando é um período que está tendo uma decadência política, uma decadência financeira na nação, é o período que a nação se torna vassalo da Síria, e a gente vai ter guerras, levantes, traições e tudo mais, né? E a menção da guerra sírio-efraimita dentro desse período. E nós temos o terceiro período, que é de 727 a 705, que ele vai profetizar durante parte do reinado de Ezequias, né? Vai trazer ali, nós temos profecias que elas, por exemplo, aqui em Isaías 14, 28, 32, parece ser uma citação indireta da morte do rei Acaz. E nós temos citações da Assíria, só que não nominal, assim, é uma descrição da Assíria, só que ele não cita nominalmente ainda esse império. E a gente vai ter o quarto período de profecias, que seriam profecias que aconteceram entre 705 e 701 a.C., onde o principal acontecimento é a invasão de Senaqueribe, invasão que eu falo, né? O levante de Senaqueribe contra a cidade de Jerusalém, né? E Ezequias, o rei Ezequias é uma figura bem central nessa narrativa, o profeta Isaías também, e nós temos profecias ali, nós temos tanto a narrativa de livramento, como dentro daquela narrativa nós temos profecias sobre um futuro distante ali que envolve Babilônia. Então, esses são os 4 períodos de profecia que aconteceram aí através do nosso profeta Isaías durante seus 40 anos. Muitas profecias nós não temos condições de datar, porque elas não trazem nenhuma descrição suficientemente clara para a gente conseguir datar, mas algumas profecias nós conseguimos sim encaixar nesses 4 períodos que a gente falou aqui.